Olá, com vocês mais um Fox vs Chip. Eu sou Fox. E eu sou o Chip. E nós vamos invadir sua praia. E aí, que tal explicar o que seria o tema desse podcast hoje? Eu não quero. Eu não queria nem estar gravando. Ô louco, você que me convidou? Não foi. Foi sim. Não foi. Foi sim, você Não. me comprou com doce. Eu não tenho doce. Eu só tenho uma bala aqui, mas é minha. Sequestrei essa bala, você que não viu. Não, claro que não. Você. Mas, parando com esse drama seu frescura aí, Não é drama. é frescura. Nem frescura. Tá, parando com isso, o que será o tema? Eu tava pensando assim... Na verdade eu não tinha tema pra gente gravar isso daqui. Já vamos falar sobre hambúrguer. Então, eu pensei que ia ser um pouco limitado a falar um pouco de hambúrguer. Porque eu achei que a gente ia ter que experimentar, a gente só ia comer, a gente não ia gravar nada. Verdade. Então eu escolhi um tema assim. Na verdade foi você que escolheu o tema. Na verdade simplesmente eu olhei pra você e falei, escolhe um tema aí. E foi. E foi, saiu isso daqui. E o tema é o quê? Todo mundo tá querendo escutar. Então eu apresento pra vocês o tema. Biquíni. Não, não é biquíni. Ah, Pode ser um mais pra frente, quem sabe. talvez. Mas o tema hoje é mascote. Mas quando eu falo mascote, eu não falo só daqueles animais assim que estão lá pra se juntar a nós ou pra gente cuidar, a gente criar. Eu também falo de animais ou seres que são fofinhos, mas ao mesmo tempo às vezes eles roubam a cena, sendo o personagem principal, às vezes de um game, às vezes de um anime. É basicamente isso o tema. E somente no final do programa vocês vão entender por que esse tema. O que eu quis fazer com esse tema. É Qual o nada, drama que eu quero fazer, qual é o suspense. nada, é só pra vocês ficarem escutando mesmo isso. A gente tem que criar um clima com o pessoal. Mas, assim, pra gente começar, pro pessoal entender um pouco melhor, eu vou puxar uma pergunta assim bem simples pra você, Fox. E aí eu te pergunto, teve algum personagem, algum mascote, algum animal que marcou sua infância? Teve Scubert Cornélio do Famoso? Scooby-Doo. Isso aí. Por quê? Ele foi o primeiro desenho que eu me lembro que eu assisti que tinha um mascote. É claro que o Mega Man pode se considerar um mascote, mas se for para escolher entre os dois, o Scooby-Doo foi um desenho que marcou minha infância. Vai marcar, marcou a adolescência, marcou o estado adulto, marcou minha velhice. Mas você não chegou nessas etapas ainda. Eu sei, só tô passando pro futuro já mesmo. Beleza, mas eu garanto que não marcou só a sua infância. E é aí que eu quero chegar. Marcou a infância de muita gente, cara. Como? Cara, quem nunca assistiu um episódio do Scooby-Doo? Pode falar, eu não gosto, mas todo mundo já assistiu. Cara, eu amo aquele desenho porque a trama é simples, mas é muito complexa no mesmo tempo. Cara, isso é fantástico, não marcou só a sua infância. Por exemplo, a minha ex-namorada era fã do Scooby-Doo. É. Quantas vezes ela não fez eu assistir episódio do Scooby-Doo, não que eu achasse ruim. Era bacana. Mas, por exemplo, o meu mascote, ou o mascote que mais marcou minha infância, foi o Costelinha do Dog Funny. Ele era legal. Cara, ele era fantástico, ele com aquele foninho de ouvido dançando no... O Cara, cachorro fazia mais cena que o Doug. sim, ele era fantástico, ele roubava a cena. O Costelinha, esse que foi o que marcou. Mas você pode parar pra pensar, principalmente assim, por exemplo, a gente pega os desenhos da Hanna-Barbera, a maioria era identificada por animais. É. E não só os desenhos da Hanna-Barbera, mas outros desenhos. Mas os animais, os mascotes, sempre fizeram parte desse cenário. Então, se você pega aí desenhos antigos como o Manda-Chuva, você pega desenhos como o Gato Félix, ou seja, vai ter vários desenhos fantásticos antigamente que roubavam a cena e a gente passava a manhã inteira assistindo. Quem nunca assistiu o Pequeno Urso? Verdade, e Pequeno Urso é muito bom. E outra coisa, abordando, eu acho que o pessoal tá achando ainda que é animal. Não. O nosso fantasminha camarada também é. Sim, o Gasparzinho, fantástico o Gasparzinho. Isso aí, cara. Entra também. E se você tem medo do Gasparzinho, você vai se notar que você tem um desenho perfeito pra você. É o Coragem, o Cão Covarde. É um desenho que aborda o mascote. Ele rouba a cena. O desenho é sobre ele. Fantástico, cara. Além do desenho ser sobre ele, o engraçado é que você falou, você que tem medo do fantasminha camarada,
O Coragem com Covarde dava mais medo do que o Gasparzinho. Verdade. Quem nunca acordou, seus auge dos seus 8 anos, ligou a TV às 7h30 da manhã e tava passando Coragem com Covarde e não ficou lá encolhidinho com seu cobertor naquele sofá? Quem nunca? Duvido. É. Outro que rouba a cena, por exemplo, Pernalonga, Patolino, Frangolino, Papaléguas. Papaléguas e o próprio Coiote. Então, a gente tem uma diversificação. Aí você para, você aí que tá assistindo, você hater que tá se incomodando, você para e pensa, mas eles só falam de desenho antigo, eu tenho 14 anos, eu nunca vi esses negócios aí não. Fox, eu tô falando somente... Ben 10 é um desenho atual. O Max Steel também. Esse desenho tem personagens que são mascotes. Sim, com certeza. Um que eu gostava bastante, e esse eu tenho certeza, que não é de quando eu era criança, Juniper Lee, que tinha aquele cachorrinho Monroe. Fantástico, cara. Ou seja, eu não estou falando só sobre a nova geração, e ao mesmo tempo eu não estou falando somente sobre desenhos comuns, ou os cartoons, como a gente costuma chamar. A gente pode puxar animes, por exemplo. Existe muitos, igual Fairy Tail, Pode estar o próprio Naruto, Naruto com o sapo, os cachorros do Kakashi. a lesma da Tsunade, as cobras do Orochimaru. Orochimaru manjava de umas cobrinhas, né? Manjava demais. Até hoje eu tô pensando se ele é o pai ou a mãe ainda. É confuso, mas o foco não é esse. Esse aí. O foco é simplesmente, por exemplo, a gente falar como o Chopper é massa. Então, um mascote que todo mundo ama. Tem pessoas que vão falar, mas o Chopper é fraquinho. Mas você vai ver, cara, ele é fofo. Ele ganha cena, a casa dele é fofo. Pronto? Sim, ele é simples. Sempre vai ter um personagem fofinho que vai ser o mascote que você vai se identificar. Não tem como. Um mascote sempre vai roubar a cena. Com certeza. Então, é basicamente isso que a gente está querendo mostrar. O quanto esses animais, às vezes fofinhos, conseguem roubar uma cena. Por exemplo, a gente voltando novamente para os cartoons, a gente cita, quem nunca escutou aquela musiquinha do Tubarão. Quem nunca assistiu Tubarão? Tubarão. Quem nunca assistiu Pantera Cor-de-Rosa? Tem um outro personagem que tem um mascote, eu lembrei agora, é o Batman e o Robin. O Robin é um mascote. É só para descontrair o canal um pouquinho, pessoal. Não, mas realmente o Robin é o mascote dali. Fiquei pensando, do mesmo jeito que a gente pode falar que o Kuririn é o mascote do Dragon Ball. Verdade, tem o dragão do Dragon Ball. Tem a tartaruga do Mestre Kami. Aquela tartaruga manja de umas calcinhas. Manja demais. Tem o próprio porquinho, que eu não vou lembrar o nome dele, mas é do Dragon Ball também. Então, continuando. Aí você fala, não, mas só estão falando de animes, só estão falando de cartoons, e os filmes não entram? Eu gosto de filmes, os filmes não entram? Você pega Harry Potter e suas corujas. Rei Leão. Nossa, Rei Leão. Pra você que fala aí, mas esse programa não passa cultura. Calma, gente, a gente só tá no segundo podcast, e tem cultura sim. Procura lá, Vidas Secas, e vai ter a Cachorra Baleia. Assista lá, Vidas Secas. Além de ser um livro brasileiro, se foi transformado em filme há muito tempo atrás e tinha a Cachorrinha Baleia. Ela roubou a cena também. Infelizmente, ela precisou morrer. Eu fiz um spoiler pra vocês. Teve outros filmes também. Você tem filmes, por exemplo, o Porquinho Baby. Chama muita atenção. O Dr. Dolittle, que conversava com diversos animais diferentes. Ou seja, você tinha a Lassie. Ou seja, os animais estão presentes até mesmo em filmes. E você que duvida de filmes, também tem os jogos. Temos Metal Gear com o Dedê. Temos o Sonic. Lembrando que o próprio Sonic, ele não é só mascote do jogo, o personagem principal do jogo. Ele se tornou mascote da própria SEGA. Durante muito tempo, o mascote da SEGA foi basicamente o Sonic, que é um ícone, é um personagem que todo mundo conhece. E se você pegar a própria Nintendo, você vai ter no jogo do Mario World, que talvez seja o jogo mais jogado de todos os tempos, ou um dos jogos mais jogados, você vai ter o Yoshi. Ou você puxa dentro da própria Nintendo o próprio Donkey Kong. Ou seja, a gente tem uma personagem, a gente tem mascotes presentes em próprios jogos também. Ou seja, não adianta você ficar aí pensativo, tentando entender, tentando achar uma crítica. A gente está querendo destacar os mascotes. Mostrar que os animais também roubam a cena. Daí você fala, mas eu sou fã de livros, então vai ler fábulas, pessoal. Fábulas. Existe história do William Shakespeare que tem animais também que estão no meio. Sim, a gente tem várias histórias. Então, e tem vários, por exemplo, alguns animais
que foram colocados até como foram colocados em mitos. Olha para vocês verem, Fox vs Sheep também é cultura. Vários mitos gregos trazem alguns animais que podem não ser os mascotes bonitinhos que vocês estão acostumados, mas não deixam de ser mascotes. Minotauro, centauro, As hidras. as hidras. E aí você pode puxar outras culturas também, onde você vai ter o próprio Leviatã. Ou seja, você vai ter realmente alguns animais aí a serem pesquisados. Ou seja, tem toda uma história por trás. Mas aí você para e pensa, mas aonde vocês querem chegar com isso? Vocês não estão chegando a lugar nenhum, vocês só estão falando um monte de bobagem pra mim. Realmente, a gente só tá falando bobagem, a gente só quer isso. Eu só queria que você escutasse mesmo. Exatamente. Mas na verdade, o intuito principal era explicar por que Fox e por que Sheep. Mas se você tá pensando, mas e o versus? Pessoal, o versus significa um confronto, tá, pessoal? Por favor. Então, Fox. Por que Fox? Por quê? Raposas são... A raposa em si que eu vou representar seria mais representação do Japão. A Kitsune, que é uma das mitologias do Japão. E por quê? Mas por que o nome Fox, não Kitsune? Porque Sheep é um nome em inglês de ovelha. E Fox é o nome em inglês de raposa. Então, Fox. Mas por que também... Mas por que Fox, cara? É simples, porque eu gosto de raposa, pronto. Seu mal educado. Mais ou menos. Isso aí. Então tá explicado o porquê do nome Fox. Eu vou explicar o Sheep, porque basicamente... Ele dorme todo dia, e contando perninha. Não, seria uma boa explicação, mas não é, porque eu sou fã do Chau Carneiro. E sempre me identifiquei com a palavra sheep, simplesmente porque é da palavra black sheep, porque eu me considero uma ovelha negra. Que eu tenho opiniões diferentes, principalmente controversas, vocês vão ver muito isso. Eu discordando de muita coisa, criticando muita coisa, mas críticas analisadas, não é crítica porque eu não gosto. Não é igual vocês aí que estão falando mal de Dragon Ball Super. Mas simplesmente por causa disso. Eu gosto da palavra sheep, gostava de ovelhas e sou fã de Chau Carneiro. Resumindo, a gente gosta das palavras. E a gente se identifica com os animais. E a gente ama esses animais. Pronto. Sim, a gente chama todos os animais. Do mesmo jeito que podia ser dog, podia ser cat. Tem o desenho Cat Dog. É. Assistam esses desenhos, pessoal. Por favor, assistam Sério, esse assista, desenho. é muito bom. E assistam também Vaca e Frango, por favor. Vaca e Frango é fantástico. Depois que eu descobri que os pais deles não têm cintura pra cima, eu parei de assistir, mas tudo bem. Não, mas... Foi um spoiler que eu dei, mas beleza. Sim. E você que é das antigas, não foi spoiler. Você já tá por dentro de tudo isso. E eu acho que é isso. Tem mais alguma coisa a acrescentar? Mais alguma coisa a falar? Não, para hoje foi só isso mesmo. Então, a ideia de a gente enrolar vocês aí durante todo esse tempo aí, esses aproximadamente aí 13, 15 minutos, foi basicamente para falar para vocês que Como os animais são foda. isso, e que tá em tudo que você faz, então não maltrate os animais. É, maltratar animal é crime. E, exato. Além do que mostra que você é um grande idiota. Se você tem um animalzinho na rua, se você não pode cuidar dele, mas se tem alguma coisa na sua mão que você possa dar pra ele, pra alimentar ele, faça isso. As pessoas falam, não alimente cachorro na rua, não sei o que. Cara, o animal é um ser vivo. Ele sente fome, sente sede, sente vontade de carinho. Teve já pessoas na Tailândia, em outros países que chegaram e abraçaram um cachorrinho na rua. O cachorrinho ficou tão feliz, cara. Tão feliz que, o cachorro nunca recebeu carinho naquela vida. Chegou uma pessoa e deu carinho pra ele. Os cachorros amaram, os gatos amaram. Qualquer animal que não tenha carinho, ele tem desprezo pelo ser humano. Mas se ele tem desprezo porque não recebeu carinho. Se você der carinho para aquele bicho, ele vai te amar, ele vai adorar aquilo. E se você for abandonar algum animal, nem adote. Se for Porque quando é filhotinho tudo é bonitinho, mas depois que cresce, as pessoas abrem mão dos seus animais. Então, por favor, tenham consciência. consciência, por favor. Igual, se você quer um animalzinho, não precisa ser raça pura. Se você for pesquisar, raça pura não existe. Ah, mas eu tenho um chow-chow. Tá, e daí? O cachorro foi criado em laboratório. Bulldog foi criado em laboratório. Outro foi experimento de cruzada de animal.
Os vira-latas são a espécie mais pura, praticamente. Porque eles são a raça pura. Resumindo. O resto dos animais foi criado em laboratório, cruzamento forçado. Então, não pense que vira-lata é um animal desprezível. Ele também é um ser vivo. E ser vivo você trata com respeito. Acho que é isso. Estamos finalizando mais um podcast aí. Fox vs Chip. Eu sou o Fox. E eu sou o Chip. Até a próxima. Hambúrguer. Biquíni. Até mais, se cuidem. Até mais.